Ensaios térmicos. São feitos para determinar a elevação de temperatura de certas partes do motor acima da temperatura ambiente. E para determinar essa temperatura, é necessário que o motor esteja funcionando sobre uma condição de carga especificada. Essa condição de carga especificada pode ser o método da carga efetiva, que funciona na sua característica nominal ou em uma característica determinada, e o método de carga equivalente por bifrequência, nessa imagem. O motor que vai ser ensaiado é operado a vazio por uma fonte de alimentação principal. Aqui o motor, aqui a fonte de alimentação principal, a qual é superposta a uma fonte de alimentação auxiliar de baixa tensão e de frequência diferente, que é essa aqui, o gerador auxiliar. Geralmente a frequência da fonte auxiliar é 10 Hz abaixo da frequência nominal e com a tensão ajustada de modo que a corrente primária seja igual ao nominal. Então essa é uma conexão típica para um método de carga equivalente por bifrequência. Os métodos para a determinação da elevação de temperatura são os seguintes, são 3. O primeiro deles é o método da variação de resistência, que ele é feito por meio da comparação da resistência do enrolamento a uma temperatura que vai ser determinada com a resistência a uma temperatura já conhecida. A escolha do método se dá pela potência nominal. Em geral, se usa o método da variação de resistência para a maior parte das potências. O segundo método é o dos detectores de temperatura embutidos, que são detectores embutidos no motor durante a fabricação. E, para esse tipo de métodos, são escolhidos através da potência nominal dos motores, que são inferiores a 5.000 kW e superior a 200 kW. Tanto pode ser usado esse método, quanto o da variação de resistência. O terceiro método de determinação é o termométrico. São termômetros aplicados às superfícies acessíveis do motor. E são escolhidos para motores que têm potência nominal inferior a 600 watts. A explicação dos métodos. A explicação de como se dá os métodos. Do método da variação de resistência. A temperatura T2 pode ser obtida a partir da razão das resistências por essa equação aqui. Em um motor de gaiola, a variação da resistência do rotor devido ao aquecimento resulta em uma variação do escorregamento. A elevação de temperatura T2TA é calculada por essa equação aqui, onde TA é a temperatura do fluido refrigerante no final do ensaio. No método dos detectores de temperatura embutidos, os detectores precisam estar adequadamente distribuídos, e o número de detectores não pode passar de 6. Eles têm que estar localizados em pontos presumivelmente mais quentes, e a leitura a ser considerada é a mais elevada. No método termométrico, para a determinação da temperatura de rotores e de outras partes de motores totalmente fechados, deve ser obtida após a parada do motor, com a aplicação de termômetros nas partes mais quentes. Procedimento para a leitura das temperaturas. No método da variação de resistência, o motor tem que parar rapidamente no final do ensaio. Isso é um procedimento que é planejado e tem que ter até um número de pessoal adequado para poder proporcionar leituras confiáveis. Se essa leitura inicial da resistência estiver dentro do intervalo de tempo dessa tabela aqui, essa leitura deve ser considerada. O valor da resistência que é obtido assim deve ser considerado como a resistência no momento da parada do motor. Se leituras sucessivas mostrarem resistências crescentes após essa parada, o valor que deve ser considerado é o valor mais alto. Para o método de detector de temperatura embutido, todas as medições de todos os detectores embutidos devem ser registradas e o valor máximo que deve ser considerado. Já no método termométrico, as temperaturas obtidas por ele podem ser medidas nessas partes que eu vou falar agora durante os ensaios. Na bobina do estator, no núcleo do estator, na carcaça e em outros. Bom dia, meu nome é Renato e eu vou falar sobre uma parte que pega lá, né, os ensaios térmicos, que é a parte que envolve o fluido refrigerante. Bom, a temperatura do fluido refrigerante, né, começando pelo primeiro tópico. Um motor pode ser ensaiado a qualquer temperatura do fluido refrigerante. Se a temperatura desse fluido no fim do ensaio de elevação de temperatura for diferente em mais de 30 kelvins da temperatura especificada, aí deverá ocorrer correções. Essas correções eu vou falar na próxima lâmina. Continuando. A medição da temperatura do fluido. Então, o valor que se considera para a temperatura do fluido durante o ensaio deve ser a média das leituras dos detectores de temperatura. Esses detectores mudam de acordo com o tipo do motor e da refrigeração do ambiente que esse motor está inserido, como por exemplo esses três casos. Começando pelos motores sem trocadores de calor.
Esses motores, a temperatura do ar ou gás ambiente deve ser medida por meio de um ou mais detectores de temperaturas colocados em pontos diferentes em torno do motor, a meia altura da carcaça e a uma distância de 1 a 2 metros do motor. Para motores resfriados por fontes remotas, como, por exemplo, dutos de ventilação e etc., a temperatura do fluido refrigerante primário deve ser medida onde ele entra no motor. Já para motores com trocadores de calor incorporados, a medição do fluido vai ser medida onde ele entra no trocador de calor do motor. Ok. Indo agora para... Ai, passa. Inferno. Vai ter que travar aqui, vou ter que cortar esse vídeo depois. Pronto. 1, 2, 3. Correções dos limites de elevação... Peraí. 1, 2, 3. E agora, correções dos limites de elevação de temperatura ou de temperatura total. Para motores com enrolamentos resfriados indiretamente a ar, a correção para a diferença de altitude, que é o primeiro passo para fazer essa correção. Essa correção aqui de altitude se aplica quando os locais de funcionamento e de ensaio estão em altitudes não superior a 4.000 metros em relação ao nível do mar. Sabendo dessa regra, é só agora fazer essa fórmula, que é para achar a correção de temperatura, que é dada em ar, nesse caso. Então, A vai ser igual a 10 vezes 10 elevado a menos 4 vezes HT menos HS vezes delta teta S. Então, fazendo um adendo aqui, esse HT e HS são valores de altitude. Se os dois forem menor que 1.000, tiverem valores menores que 1.000 metros de altitude, então não há necessidade de correção. Agora, se um deles for maior que 1.000, por exemplo, HT, for 1.200 de altitude, e HS for, sei lá, 700, eu vou aumentar HS para 1.000, de acordo com a norma. Então, achada a correção A, você só vai aplicar aqui, nessa fórmula, para achar o valor do limite de elevação de temperatura aplicável ao local de ensaio. Então, beleza, achado esse valor, se esse valor aqui for menor ou igual a 30 kelvins, a temperatura especificada no fluido, né, no começo, então não há necessidade de correção. Mas se for maior, então a correção vai ser dada em B. E esse B aqui não é a fórmula que determina esse valor. O valor de B vai ser um valor dado, vai ser um acordo entre o fabricante e o consumidor. Beleza. Agora, para motores com enrolamentos resfriados diretamente a ar. É basicamente a mesma coisa do outro, são as mesmas regras, o que só muda são as fórmulas. E aqui a correção é em D. Então, D vai ser igual a 10 elevado a menos 4 vezes HT menos HS vezes θS menos θCS. Quando você descobrir D, o valor de D, você vai aplicar na fórmula para achar o valor do limite de temperatura total aplicável ao local de ensaio. Então, é a mesma coisa do outro. Se der inferior ou igual a 30 kelvins, então não há necessidade de correção. Mas se for superior, agora a correção tem um valor de E. E esse valor aqui vai ser dado vai ser um acordo entre o consumidor e o fabricante. Beleza. Procedimentos gerais para o ensaio térmico. São vários, só que eu listei os mais importantes que estavam lá na norma. Para motor com características nominais múltiplas. Deve ser ensaiado na característica nominal que produz a maior elevação de temperatura. Assim como no motor com duas frequências. Você vai usar a frequência que tem a maior elevação de temperatura também. E para duração do ensaio para motores com características nominais de tipo contínuo máximo, nesse caso aqui, o ensaio vai ser conduzido até atingir um equilíbrio térmico.